Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos assistir o filme de uma palestra de Richard Simonetti. Vocês sabem que é um eminente espírita que mora em Bauru. O título, A Conquista da Serenidade. Vamos ver. Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te diante dos mortos e Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sede sensatos e procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Estas vigorosas afirmativas são do apóstolo Paulo, que despertou para a fé no glorioso encontro com Jesus às portas de Damasco. Ele situa o homem comum como alguém que dorme o sono da indiferença, mergulhado no imediatismo terrestre. É preciso acordar, diz ele, despertar para os objetivos da existência humana, e Cristo nos iluminará. Importante, portanto, meus amigos, muito importante, que valorizemos o tempo e que, sobretudo, planejemos o nosso tempo. Tempo planejado é tempo melhor aproveitado. Então, nós temos que planejar o nosso tempo. Aliás, estamos no final do ano, quase. É um tempo propício para as famosas resoluções do Ano Novo. Resolver o que vamos fazer no próximo ano. Muito bom isso. Devemos planejar o nosso tempo. Pensar o que devemos realizar. Repetimos, tempo planejado, tempo melhor aproveitado. Com relação aos vícios, por exemplo, no próximo ano eu vou largar de fumar. Beleza, beleza. O cigarro não é apenas perda de tempo, é perda de dinheiro, comprometimento da saúde. Muito bom, largar de fumar. Com relação à saúde de modo geral, estou com um pouco de peso em excesso, vou malhar na academia no próximo ano, vou fazer caminhadas, vou fazer corridas, vou procurar uma alimentação mais adequada, baixar o colesterol, emagrecer, ter uma alimentação bem direcionada para que eu possa desfrutar de saúde. Beleza, vamos cuidar da saúde no próximo ano. Com relação à vida familiar, no próximo ano eu não vou implicar com o meu marido por ele não pendurar a toalha de banho, ou por não limpar os pés quando entra em casa, ou por não guardar os chinelos. No próximo ano, não vou me irritar com a minha esposa quando ela estiver atacada naqueles dias de tensão pré-menstrual. No próximo ano, eu não vou mais implicar com a minha sogra. Nunca mais vou dizer que feliz foi Adão que não teve sogra. Com relação à vida social, no próximo ano eu vou escovar a minha conversa. Nunca mais direi um palavrão. Jamais voltarei a homenagear alguém que me ofendeu, homenageando a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. No próximo ano, vou ser amigo fiel da verdade. Não vou mandar dizer que não estou em casa quando me procure alguém que eu não quero receber, nem direi ao pobre que hoje não tem nada não, porque sempre há algo para oferecer quando ele bate à nossa porta. No próximo ano, evitarei fofocas, comentários desairosos, considerando que o comentário a respeito do mal é sempre o mal a se expandir. Com relação à vida religiosa, no próximo ano eu vou encontrar tempo, sim,
para participar ativamente do centro espírita, que costumo frequentar eventualmente, ou ser assíduo. Vou ouvir as palestras com atenção, mesmo quando fale aquele que costuma dar-me sono. No próximo ano, eu vou dar as minhas contribuições mensais à obra filantrópica do centro, sem esperar por campanhas, consciente de que é de minha responsabilidade participar de uma sociedade e dar a minha contribuição para que essa sociedade religiosa possa continuar realizando o seu abençoado trabalho. Todas estas resoluções são ótimas. Eu estou planejando o tempo para que eu possa fazer alguma coisa de melhor no próximo ano. O grande problema é que, como diz o velho ditado, de boas intenções o inferno anda cheio. A pessoa pensa em fazer 1000 coisas e acaba não fazendo absolutamente nada, a começar pelo vício. Quanta gente resolve que vai largar de fumar no próximo ano? Não chega nem a tentar, ou se tenta, logo volta ao vício. Mark Twain, que foi um grande escritor americano, ele costumava dizer: largar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu mesmo já larguei mais de 100 vezes. Então, antes de estarmos listando resoluções que não pretendemos ou não iremos cumprir, seria melhor reduzir essas resoluções a uma quantidade mínima, digamos, três resoluções, que colocaremos em prática. Não precisa esperar o ano que vem, não, colocaremos em prática a partir de agora. 3 é um número razoável. Vamos concentrar os nossos esforços nelas e vamos pedir ajuda a Deus, isso é fundamental. Com a ajuda de Deus nós conseguiremos aquilo que pretendemos. Há uma oração muito famosa, que certamente todos aqui conhecem, é de um pastor evangélico americano. E essa oração é feita de 3 pedidos a Deus, muito interessantes. O primeiro pedido, oração da serenidade. Senhor, dá-me forças para suportar com serenidade aquilo que eu não posso mudar. Porque há determinadas situações em nossa vida que são inamoníveis, não dá para mudar. Digamos que são situações kármicas, que na maior parte das vezes nós mesmos pedimos para passar por elas. O cidadão, por exemplo, nasce sem braços ou com os braços atrofiados. É uma situação inamonível. Ele poderá colocar um braço artificial, estimular o braço, ter alguma melhora, mas ele vai ficar assim a vida toda. Ou ele sofre um acidente, tem que amputar uma perna ou um braço. É uma situação inamonível, que não dá para mudar. Ou ele sofre uma atrofia do nervo óptico, fica cego. É uma situação definitiva, inamonível, não dá para mudar. A morte de um ente querido. A morte de um filho, por exemplo. Pessoas que passam pelo drama da morte de um filho dizem que não há dor moral que se compare. Mas é uma situação também inamonível. O filho não voltará à nossa convivência. Teremos no Espiritismo a graça de um contato com ele no mundo espiritual, ter notícias de que ele continua vivo e torcendo por nós, ótimo, mas ele não voltará à nossa convivência, só quando desencarnarmos. A jovem deseja ardentemente ser mãe. Durante vários anos, ela submete-se a variados tratamentos. Finalmente vem o diagnóstico definitivo. Ela é irremediavelmente estéril, jamais será mãe. O que de pior pode acontecer conosco numa situação dessa natureza é a revolta, o desespero, que piora tudo. É como o prisioneiro que está cumprindo pena fica batendo a cabeça nas grades da prisão. Ele vai arrebentar a cabeça, não vai resolver o problema dele. E pessoas que se revoltam, que não aceitam,
aquelas situações que não podem modificar, são prisioneiros que estão batendo a cabeça nas grades. Há até aqueles que pensam no suicídio, essa porta falsa que apenas os precipita em sofrimentos 1000 vezes acentuados. O cidadão vai sofrer muito mais. Aliás, o suicídio é um tema que deve ser abordado sempre no centro espírita, porque muita gente pensa que seria bom morrer, e seria bom se matar, e seria bom desertar da vida, e nós aprendemos com o Espiritismo que não, que o pior sofrimento da terra não se compara ao sofrimento do suicida, é saltar da frigideira para o fogo. Abençoada doutrina espírita, que nos oferece uma visão muito objetiva desses problemas inamoníveis, situando-os como kármicos, resgate de dívidas. É como se nós tivéssemos uma dívida com alguém e lhe disséssemos assim: olha, tal dia, tal hora você passe na minha casa que eu vou pagar o meu débito. Daí a tal dia, tal hora, o credor bate na nossa casa. O que é que nós vamos dizer para ele? Não, eu não quero pagar, não. Eu me arrependi, por favor, vai embora. Não, nós temos a dívida, vai ser cobrada, nós marcamos a data. Assim acontece com relação aos nossos sofrimentos. Aquelas dores que nós não podemos suprimir, aquelas situações que não podemos mudar, se nós as aceitarmos, tudo ficará mais fácil. Porque o problema é a aceitação. Quando nós aceitamos, o maior problema fica mais fácil, porque Deus nunca nos dá nada superior às nossas forças. Ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. Em situações dessa natureza, o que é que nós temos que fazer? Oração da serenidade. Senhor, dá-me forças para suportar com serenidade essa situação que eu não posso, que não deve ser mudada. Mas há situações em nossa vida que podem e devem ser mudadas. Daí é diferente. Daí nós caímos na segunda parte da oração da serenidade. Senhor, dá-me coragem para mudar aquilo que pode e deve ser mudado. O vício, por exemplo. Vício não é karma. Ninguém nasce com o karma de ser drogado, o karma de ser alcoólatra, o karma de ser fumante. Não. O vício gera um karma para o futuro, e o cidadão vai sofrer as consequências, mas o vício não é karma. É bem verdade que não é fácil vencer o vício. O vício entranha-se de tal forma no indivíduo que ele tem uma dificuldade imensa para superar o vício. Não é fácil. E há que se considerar a condição do viciado sofrendo a influência de viciados desencarnados. Porque é uma coisa interessante que o Espiritismo nos explica bem. O vício não provoca condicionamentos físicos apenas, provoca condicionamentos perispirituais. Então o viciado, quando morre, ele continua viciado no mundo espiritual. Ele continua sentindo a necessidade de satisfazer o vício. Só que no mundo espiritual, ele não tem essa possibilidade. Lá não tem fumo, não tem álcool, não tem drogas. E o que faz então o viciado desencarnado? Ele passa a perseguir o viciado encarnado, para que por um processo de associação psíquica ele possa se satisfazer. Ele se liga ao viciado encarnado e quando esse se satisfaz, o desencarnado ligado a ele se satisfaz também. É um processo mediúnico às avessas. Ao invés do médium captar o pensamento do espírito e o transmitir, é o espírito, no caso, que capta a sensação do médium, entre aspas, que é o viciado. Ele capta a sensação do viciado e ele sente também o prazer, como se ele estivesse bebendo, ou consumindo drogas, ou fumando. Por isso que é tão difícil largar do vício. O cidadão faz uma desintoxicação alcoólica, fica meses no hospital. Quando ele sai, passa no primeiro bar, entra, começa tudo de novo, porque os seus companheiros desencarnados não querem perder o caneco, eles ficam em cima do cidadão. Não é fácil.
Mas como é que nós podemos largar do vício? Apelando para Deus. Será que Deus não é mais poderoso do que o vício? Deus não é mais poderoso do que os viciados desencarnados? Claro que é. O que falta é fé, é ter a convicção. A pessoa realmente compreender que Deus vai ajudá-la e que ela vai vencer o vício. Eu tenho um amigo que ele foi alcoólatra. E ele conta que nos momentos piores do vício, ele chegava a consumir 3 garrafas de pinga diariamente. É um espanto. 3 garrafas de pinga, ele só não morria porque os desencarnados o sustentavam, lhe davam força, porque se ele morre, eles perdem o caneco vivo. Então eles não deixavam ele morrer. Agora, como é que ele venceu? Ele me contava. Pela oração, ele se ajoelhava e pedia a Deus que o ajudasse e dizia: Senhor, eu estou perdendo a minha família, estou perdendo a minha casa, o meu emprego, a minha vida, ajuda-me, Senhor. E é claro que Deus o ajudou, gente. Deus é mais poderoso do que qualquer vício, do que qualquer espírito viciado. E ele largou. Hoje ele é dirigente de um grupo mediúnico lá em Bauru. E o desemprego, hein? Nós vivemos uma fase difícil aqui no Brasil. Perto de 12 milhões de desempregados. Mas será que desemprego é karma? Não. Desemprego é uma contingência social gerada pelo egoísmo humano, a preocupação de cada um cuidar de si, o resto que se dane, e cada um resolver-se, o resto que se resolva, e com isso nós criamos esses bolsões de desemprego, de miséria que existem na Terra e existem, infelizmente, em nosso país em grande número. Mas desemprego não é karma, não. Ninguém nasceu com o karma de ser desempregado. O meu karma é viver desempregado. Não, meu filho, não. Ninguém tem o karma de ser desempregado. E por isso o desemprego pode ser superado, principalmente coletivamente, quando o altruísmo vence o egoísmo. Numa fábrica com 10 mil funcionários, a direção decidiu demitir metade do contingente, 5 mil para a rua, para reduzir as despesas e aumentar os lucros. E, curiosamente, o critério adotado foi da ordem alfabética. De A a L, todo mundo para a rua. De M em diante, emprego preservado. Pobre Antônio. Se ele se chamasse Manuel, ele não perderia o emprego. Mas será que nome é karma? Que nome é karma? Bem, alguns nomes até parecem. Por excesso de imaginação ou falta de imaginação dos pais, há certos nomes que a gente fala, mas isso é um karma na vida do cidadão, né? Coronário de Souza, Terebendina de Jesus, Magnésia Bissurada do Patrocínio, Necrotério de Souza, Hipotenusa Pereira. Meu Deus, isso é karma. Um nome desse realmente é karma. Mas não é karma, não. Tanto é que ele pode ser mudado. Karma você não muda. Se o nome não é karma, você pode mudar. Hoje a lei brasileira, ela prevê que se o seu nome soar ridículo, você pode mudar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Procura o juiz e muda. Eu tenho um amigo que tinha um sobrenome curioso, Carrapato. Imagina esse sobrenome, né? Carrapato. Cada vez que chama o cidadão, parece que está brincando com ele. Ô, Carrapato. Não, a família toda iniciou um processo e o juiz concedeu a mudança do nome, de Carrapato para Caselato. Tá, isso é melhor, né? Caselato, sem problema nenhum. Porque nome não é karma. Pois bem, voltando àquela história da fábrica, os operários reuniram-se numa assembleia e decidiram fazer uma proposta para a direção da fábrica.
vamos reduzir a jornada de trabalho, todo mundo vai ganhar um pouco menos e ninguém será demitido. Beleza. A direção da fábrica aceitou a proposta, todo mundo começou a trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos e emprego preservado. Quando o altruísmo vence o egoísmo, essas situações são muito mais facilmente resolvidas, sem prejuízo para ninguém. Agora, e miséria, hein? E pobreza extrema, é karma? Tem gente que acha que é. Então nasce na favela, lá numa pobreza extrema, é karma? Não. Se nascer na favela fosse karma, todos nós nasceríamos em favelas. Porventura, nós não temos dívidas do passado também, não temos comprometimentos com o erro, com o vício, não teremos malbaratado os bens materiais. Dificilmente encontramos uma pessoa que não tenha alguma coisa do passado relacionada com o assunto. Então, nascer em favela não é karma, não. Nascer em favela... Aliás, a favela não é obra de Deus, né? Deus não faz favela. Quem faz a favela é o homem, é o egoísmo humano, é a má distribuição dos recursos, né? Aquele interesse sempre prevalecendo no comportamento das pessoas, é que isso tudo vai gerando os desníveis sociais, os problemas sociais como nós encontramos, principalmente numa favela, que é a obra do homem. E por que nascer em favela não é karma, o cidadão pode sair de lá. Porque às vezes o espírito, numa reencarnação emergencial, ele precisa reencarnar, urgente, tem compromisso. Como os lares abastados estão sempre com as portas fechadas e os lares pobres nunca fecham as portas da reencarnação, o cidadão vai nascer na favela. E porque nascer na favela não é karma, ele pode sair de lá, se ele confiar em Deus. Senhor, dá-me coragem para mudar essa situação que pode ser mudada. Eu conheci, quando menino, uma senhora lá em Bauru, que era vendedora de pamonhas. E ela passava pelas ruas de Bauru, me lembro bem, anunciando a pamonha. Pamonha, olha a pamonha fresquinha, deliciosa. E vendia muita pamonha, porque ela realmente fazia uma pamonha muito bem feita, muito gostosa. Ficamos sabendo depois que aquela senhora morava num bairro de extrema pobreza, não tinha casa para morar, morava num cubículo que lhe fora oferecido por alguém. Era viúva, tinha 4 filhos, uma situação extremamente precária. E ela orou muito, pediu a Deus que lhe desse uma solução para o seu problema, que a ajudasse a sair daquela situação, que pudesse cuidar bem dos seus filhos, e Deus a inspirou a vender pamonhas. E ela se preparou muito bem, vendia uma pamonha muito boa, ganhou dinheiro, construiu uma casa em bairro de classe média, deu uma educação para os filhos, 2 se formaram em faculdade. Por quê? Porque ela confiou em Deus, orou, pediu a Deus, Deus lhe deu a coragem, a iniciativa de sair daquela situação. Porque depende da nossa iniciativa, mudar certas situações que não fazem parte do quadro de nossas provações. Agora você precisa ter coragem, e a coragem a gente pede para Deus: Senhor, me dá coragem para mudar isso que eu posso e devo mudar. E a solidão, hein, minha gente? Será que solidão é karma? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. E quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Este é o hino da fossa, cantado por Nora Ney, a rainha da dor de cotovelo. Canções desse tipo que ela cantava nas décadas de 50, 60. Nora Ney foi uma das grandes cantoras brasileiras.
ela cantava a solidão, né? A fossa, a dor de cotovelo. Mas será que existe o karma da solidão? Claro que não. Ninguém nasceu para ser solitário. Não vamos confundir você morar sozinho com ser solitário. Morar sozinho é uma contingência. Pessoa de idade, muitas vezes filhos casaram, o cônjuge morreu, ele está sozinho. Ou às vezes não se casou e acaba ficando sozinho. Então é uma contingência. Depois dos 60, 70 anos, é muito comum o cidadão, de repente, ele se ver sozinho por várias contingências. Mas isso não é karma, não, é uma contingência. A solidão não é karma, é uma escolha. O indivíduo escolheu ser solitário. Ah, minha vida é uma tragédia, minha mulher morreu, eu estou sozinho, não tenho filhos. Ah, eu me separei, os meus filhos não ligam para mim, eu estou solitário. Mas, peraí, você é solitário porque quer. Nós somos seres gregários, gente. Fomos criados para conviver, todos nós. A convivência faz parte da nossa própria evolução. Ninguém precisa ser sozinho, não. Eu posso morar sozinho, mas não ser solitário, participo de uma sociedade, desenvolvo atividades, tenho profissão. Se estou aposentado, vou trabalhar numa igreja, vou trabalhar num centro espírita, fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, considerando que todos nós compomos uma grande família. E se eu cuidar dos meus familiares, eu estarei sempre bem. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pergunta Jesus. E ele próprio responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus? É que nós cuidemos uns dos outros. Então, que jamais alguém diga que é solitário por karma. Não, você é solitário, meu filho, porque você escolheu. Mexa-se, saia de dentro de si mesmo, participe da obra social, vá para um centro espírita, vá para uma igreja, faça alguma coisa, você nunca será solitário. Grandes vultos da humanidade não se casaram, não tiveram filhos, não foram solitários. Porque estiveram empenhados sempre em fazer alguma coisa em favor do próximo. Não há melhor maneira de desfrutarmos de alegria, de prazer de viver, de equilíbrio, de saúde, do que praticando o bem. Praticar o bem é fazer alguma coisa pelo próximo. Experimente praticar o bem o tempo todo, você vai ser feliz o tempo todo. Pessoas deprimidas, tristes, minha vida é uma tragédia, procura o centro espírita, quer morrer. Peraí, meu filho, você está isolado, trate de se movimentar, preocupe-se com o próximo, faça alguma coisa em favor do próximo, e você vai ver que jamais alguém será solitário enquanto for solidário. A regra é essa, seja solidário, preocupe-se com o próximo e você jamais será solitário. Nesse instante, nós vamos para um pequeno intervalo para novas informações sobre o Congresso, que está aí, pertinho, em abril. A Federação Espírita do Estado de São Paulo realizará o Congresso FESP 2017, de 28 de abril a 1º de maio. O tema central será o grão de mostarda, com a abertura do eminente espírita internacional Divaldo Franco. Conferencistas do Congresso Espírita FESP 2017. Divaldo Franco, Salvador, Bahia, o grão de mostarda. Ademar Gevaerd, Curitiba, Paraná. Nossa interação com os extraterrestres. Uma esperança para o planeta? Alberto Almeida, Belém, Pará. Um novo sentido para a interação, amor, paixão e sexo. Alejandro Vera, São Paulo. Suicídio e a fé. Américo Canhoto, São Bernardo, São Paulo. O prodígio da ação da fé sobre os fluidos. André Trigueiro, Rio de Janeiro. A importância do amor e a fé raciocinada nesses tempos de transição. Carlos Bacelli, Uberaba, Minas Gerais. O trabalho espiritual na obsessão. Edelso da Silva Júnior, São Paulo. A fé cega e o terrorismo.
Eduardo Miyashiro, São Paulo. Fraternidades do Espaço e a Fé dos Seus Veneráveis. Geraldo Lemos, Belo Horizonte, Minas Gerais. A psicografia no caminho da evolução do homem. Heloísa Pires, São Paulo. O Centro Espírita, como transformá-lo em foco de luz. Irvênia Prada, São Paulo. A fé e o processo evolutivo. Animais. João Demétrio Loríquio, São Paulo. Quando a fé se torna inabalável. Jeter Giacomini, Guarulhos, São Paulo. No palco das grandes tragédias. João Lourenço, São Paulo. Poderosa alavanca para a depressão. Joel Beraldo, São Paulo. Doenças mentais na velhice. Somente degenerativas? José Damião, São Paulo. A mídia na divulgação do Espiritismo. Manolo Quezada, São Paulo. Homossexualidade e o Centro Espírita. Marcel Souto Maior, Rio de Janeiro. Kardec, a fé raciocinada nos tempos atuais. Mário Pietro Pérez, São Paulo. A fé, as crenças e as práticas espirituais na população. Miguel Sardani, Santo André, São Paulo. O lixo ambiental, uma questão de saúde moral? Paulo Pio, São Paulo. Ansiedades e compulsões nas drogas. Paulo Wederhoff, Curitiba, Paraná. Depressão, quando a alma dói. Renato Costa, Rio de Janeiro. Os passes podem curar? Por quê? Richard Simonetti, Bauru. Uma revolução no inferno. Roberto Quaresma, Rio de Janeiro. Em busca da lucidez. Sebastião Camargo, Cuiabá, Mato Grosso. A fé na evolução do átomo ao anjo. Humberto Fabre, Flórida, Estados Unidos. As cirurgias espirituais e a fé. Wilson Disposte, Araçatuba, São Paulo. Medicina de Jesus. Física de partículas e eletromagnetismo. José Carlos de Luca, São Paulo. A regeneração do filho pródigo. E agora vamos continuar com a palestra de Richard Simonetti, A Conquista da Serenidade. A propósito do assunto, há uma história muito interessante contada por Leon Tolstói, o grande romancista russo, né? Beleza, os romances de Tolstói são maravilhosos. E ele conta uma história interessante de um sapateiro russo, Mikhail, que tinha uma família, mulher, 4 filhos, ele ganhava razoavelmente bem trabalhando como sapateiro, beleza, uma vida tranquila, feliz. Mas por essas contingências próprias dos séculos passados, quando a medicina não tinha o desenvolvimento atual, morreu um filho, ficou doente e morreu. Dali a pouco o segundo filho adoeceu e morreu também. Mais um pouco a mulher adoece e vem a falecer e em seguida falece o terceiro filho. De repente sobrou apenas um filho, um adolescente que passou a merecer todos os cuidados de Mikhail. Mas ele também adoeceu e morreu. E Mikhail, que tinha toda uma família, esposa e 4 filhos, de repente ele caiu na mais negra solidão. Revoltou-se contra Deus, afastou-se da religião, deu-se a bebida, queria morrer, não tinha coragem de se matar, mas ele desejava que o solo se abrisse debaixo de seus pés e ele desaparecesse na voragem de seus sofrimentos. A sua salvação era a profissão. Passava os dias martelando o solado dos sapatos, mas desejando mesmo era morrer. Uma situação muito aflitiva. Não conversava com ninguém, sempre sofrido, macambúzio fechado. Um dia um amigo que não o via há muito tempo, que morava em outra cidade,
veio visitá-lo e se confrangeu-se ao ver a situação de Micael. Mas que é isso, Micael? Você precisa mudar, rapaz. Voltar a viver, meu irmão. Voltar a viver, perguntou o desolado Micael. Mas o que é isso? Voltar a viver, meu filho, é cumprir a vontade de Deus. Quando você se dispuser a cumprir a vontade de Deus, você será novamente feliz. E o que é cumprir a vontade de Deus? Perguntou Micael. É fazer aquilo que Deus espera de nós, meu amigo. E como é que eu vou saber o que é que Deus espera de nós? Leia o Evangelho. No Evangelho você terá toda a orientação para cumprir aquilo que Deus espera de nós. E Micael, que não tinha nada a perder, porque já perdera até a vontade de viver, resolveu experimentar aquela fórmula sugerida pelo amigo. Comprou um exemplar de um Novo Testamento e se dispunha a lê-lo em todos os finais de semana, na sua folga. Mas na primeira vez em que Micael abriu o Evangelho, ele encantou-se. Encantou-se com as lições de Jesus, com os seus exemplos, com o seu trabalho, as suas viagens. Aquilo maravilhou. Micael, ele passou a ler o Evangelho diariamente, todas as noites. E na medida em que ele foi lendo o Evangelho, ele foi se iluminando, ele começou a perceber que ele não estava entregue à própria sorte, que as coisas não acontecem à revelia de Deus, que o Senhor tem suas razões. Tudo o que acontece, permitido por Deus, é para o bem dos seus próprios filhos. Ele começou a entender isso nas lições do Evangelho. Deixou de sentir-se vítima de um destino cruel. Bem verdade que ainda se sentia solitário. Solitário. Depois de ter 4 filhos, a esposa, realmente, intimamente, ele se sentia um solitário. Mas já havia uma luz no fundo do poço. Ele já não se sentia abandonado por Deus. Ele já aceitava aquela situação sem resmungar, sem revoltas, o que era muito importante. E um dia, Micael leu aquela passagem evangélica onde um fariseu convidou Jesus para um banquete em sua casa, mas não o tratou com a devida consideração. Lendo aquilo, Micael ficou indignado. Onde já se viu convidar Jesus à sua casa e não tratá-lo com a devida consideração? Um absurdo. E Micael começou a imaginar como ele próprio haveria de receber Jesus se Jesus se dignasse a visitá-lo. Haveria de receber Jesus com muito carinho, com muita alegria. Jesus haveria de se sentir muito feliz no seu lar humilde. Ia mergulhado nesses pensamentos quando, de repente, teve um sobressalto. Ouviu uma voz a dizer claramente: Micael, prepara-te, amanhã eu virei. Micael assustou-se, abriu a porta, caía uma tempestade violenta de neve, não havia ninguém lá fora, dentro da casa não tinha ninguém. Então Micael apagou a luz, deitou-se e ouviu novamente: Micael, prepara-te, amanhã eu virei. E Micael dormiu, embalado no doce sonho de que no dia seguinte receberia a visita de Jesus. Acordou pela manhã com a nítida lembrança do que acontecera na véspera, a nítida impressão de que Jesus iria visitá-lo naquele dia. Foi logo preparando o mingau de aveia, o chá fumegante, deixando tudo pronto, chá, mingau de aveia, e além do mingau, ainda mais alguns quitutes que ele deixou preparado, para que Jesus pudesse ser muito bem recebido na sua casa. E começou a trabalhar, sempre esperando o momento em que Jesus bateria a sua porta. Ele tinha uma pequena janela de vidro que ficava ao lado da porta,
e trabalhando ele ficava olhando lá fora para ver o momento em que Jesus chegaria. Por volta de 10 horas, ele percebeu que alguém parara junto à porta. Foi olhar, não era Jesus, era Nicolau, um velho soldado pobre que morava de favor ali num cômodo nas adjacências, e quando nevava forte, que aquela noite nevara muito, ele vinha fazer a limpeza, né, para compensar o proprietário. Mas, homem idoso, estava cansado, parou junto à porta de Micail, que tinha uma reentrância, para descansar um pouco, abrigando-se do vento frio. Micail correu, abriu a porta. Entre, Nicolau, entre, venha aquecer-se. O soldado vacilou. Não, eu vou enlamear o chão da sua casa. Não, pode ficar tranquilo, não se preocupe, depois a gente limpa, entre. E Nicolau entrou. Micail imediatamente lhe serviu o chá fumegante, e depois, sentados os dois junto ao fogo para aquecerem-se, começaram a conversar. E Micail acabou contando a Nicolau o que acontecera na véspera. E perguntou-lhe: você acha, Nicolau, que Jesus haveria de me visitar hoje, conforme me prometeu? O velho soldado suspirou. Bem, meu caro Micail, eu não sei se Jesus vai visitar alguém hoje, mas certamente, se ele o fizer, você será um dos escolhidos, porque você é um homem muito bom e tem sofrido bastante. Conversaram ainda durante algum tempo, e então Nicolau voltou ao trabalho, mesmo acontecendo com Micail. À hora do almoço, tomou a refeição, voltou ao trabalho, sempre olhando lá fora para ver o momento da chegada de Jesus. Por volta de 14 horas, ele percebeu que alguém parara junto à porta. Correu a ver. Seria Jesus finalmente? Não, não era. Era uma jovem que trazia uma criança aconchegada ao seio. E Micail estranhou, porque a jovem, não obstante o frio lá fora, ela estava vestida com muita simplicidade, não tinha agasalhos. A criança chorava, certamente com fome. Micail abriu a porta e convidou a jovem: entre, minha filha, entre, venha aquecer-se com seu filho. Ela vacilou, não o conhecia. Entre, em nome de Deus. Ela entrou. Micail imediatamente ofereceu o mingau de aveia para a criança, deu a sopa de legumes para a senhora, para a jovem senhora, o chá fumegante, ambos se alimentaram, estavam famintos. Depois conversaram durante algum tempo. E a jovem confessou a Micail que estava atravessando uma situação muito difícil, porque era casada com um soldado. O soldado estava fora há 4 meses e ela não vinha recebendo o soldo. Jovem ainda, com uma criança nos braços, ninguém lhe dava emprego. E começou a faltar alimento na sua casa. Ela teve que lhe vender os agasalhos para comprar alimento. Agora acabaram o alimento e ela não tinha agasalhos, numa situação extremamente precária. Micail condoeu-se da jovem, foi até a despensa, preparou um farnel, hoje uma cesta básica, pegou uma trouxa com muitos agasalhos, colocou algum dinheiro junto e disse para a jovem: eu sou pobre, minha filha, eu não tenho muita coisa, mas enquanto seu marido não voltar, se lhe faltar, volte aqui. Eu não quero que você passe necessidades com o seu filho. A jovem ficou extremamente emocionada, quis beijar as mãos de Micail. Não, minha filha, não, eu não fiz nada além da minha obrigação, você não precisa agradecer, não, agradeça a Deus. E a jovem partiu. Micail voltou ao trabalho, sempre à espera daquele momento da visita de Jesus. Por volta de 16 horas, percebeu novamente alguém junto à porta. Ah, finalmente seria Jesus. Não, não era Jesus. Era uma senhora, uma vendedora de maçãs, que trazia um cesto, seguro por uma das mãos, e com a outra mão ele equilibrava um saco de gravetos nos ombros. Com dificuldade, ela parou junto à porta para ajeitar a sua carga. Mas nisso, Micail, olhando pela janela, viu um menino se aproximar
e rapidinho o garoto de seus 10 anos rouba uma maçã. Mas não foi mais rápido do que a senhora, que o agarrou, e o menino se debatia, e a senhora pedindo socorro. E Micael olhando pela janela e vendo tudo. Ele saiu à porta, abriu a porta, saiu. Pode deixar o menino, minha senhora, falou ele. Não, não, esse garoto roubou, ele precisa ir preso. Não, é um pobre menino, pode deixá-lo, eu pago o prejuízo da senhora, eu lhe pago 2 maçãs, pode largá-lo. Relutante, ela largou o menino. E Micael conversou com o garoto. Ah, meu filho, que é isso? Você é tão pequeno, pare com isso, tome cuidado com a sua vida. Você pode se tornar um ladrão, estragar a sua vida, não faça isso. Peça perdão à senhora. E o menino, humildemente, pediu à senhora que o perdoasse. Mas ela falou que não, esse garoto precisa ir preso, que não vou perdoar de jeito nenhum. Precisa ir para a prisão, precisa pagar, ele precisa aprender que não pode roubar. Foi então que Micael fez valer o seu conhecimento a respeito do Evangelho. Ora, minha senhora, se nós não somos capazes de perdoar um garoto sem juízo de 10 anos, que cometeu uma falta, como é que vamos querer que Deus perdoe os nossos pecados, que são muito maiores? A senhora caiu em si. Tá certo, o senhor tem razão, É que a vida é tão atribulada, a gente luta com tanta dificuldade, que acaba fazendo o que não deve. Tá bom, menino, você está perdoado, pode ir embora tranquilo. E o menino ficou tão feliz que se dispôs a acompanhar a senhora, ajudando-a a carregar o saco de gravetos. Micael entrou para casa. À noite, ganhara a terra. Era o pior momento da vida de Micael, quando caía a noite. Era quando a solidão batia mais forte. Mas, curiosamente, naquele dia, Micael não sentia a solidão. Ele se sentia de alma leve, como se estivesse rodeado de entidades angelicais. Sentia-se muito feliz, como há muito não lhe acontecia. Entrou, tomou a última refeição e se dispôs a fazer aquilo que mais o agradava, ler o Evangelho. Costumava ler o Evangelho em sequência, mas naquele dia, sem mesmo saber explicar por quê, resolveu abrir o Evangelho ao acaso, que é o nome que damos a Deus quando não identificamos a sua presença. Abriu e leu. Tive fome e deste-me de comer. Tive frio e me agasalhaste. Eu era um estranho em tua casa e, no entanto, me acolheste. Em verdade vos digo, tudo aquilo que fizerdes por um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, Micael compreendeu que Jesus não faltara à sua promessa. Jesus o visitara 3 vezes naquele dia, representado por seus pequeninos. Nunca mais haveria de experimentar a solidão. Naquele dia maravilhoso, Micael aprendera a grande lição. Jamais alguém será solitário enquanto for solidário. Bem, meus irmãos, há situações de nossa vida que nós não podemos mudar. E temos que pedir a Deus que nos dê forças para suportá-las. Há situações que podemos e devemos mudar. E devemos pedir a Deus que nos dê a coragem de mudar. A grande dificuldade que nós enfrentamos nessa história é saber definir aquilo que deve ser mudado daquilo que não deve ser mudado. E o nosso grande problema é que muitas vezes nós queremos mudar aquilo que não é para ser mudado e não mudamos aquilo que devemos mudar, gerando situações variadas, constrangedoras,
desajustantes, que poderíamos sintetizar em pequenos diálogos, mais ou menos assim. Eu andava muito aborrecido na repartição pública onde trabalho. Lá no meu setor, todo mundo estima receber propinas. E eu ficava muito aborrecido com isso. E daí, você mudou de setor? Não, mudei de opinião. Agora me encaixei, porque ninguém é de ferro. Eu brigava muito com a minha mulher, tínhamos discussões homéricas, desajustes muito frequentes no lar. E daí, mudou a situação? Não, mudei de mulher. Eu andava apavorado com as leituras sobre os malefícios do cigarro. Parece filme de terror. Ler sobre os malefícios do cigarro é como ver um filme de terror. Cigarro provoca câncer no pulmão, enfisema pulmonar, distúrbios circulatórios, infarto, 1000 problemas, incrível, é um filme de terror. E daí, você parou de fumar? Não, parei de ler, não leio mais não. Então, minha gente, além de pedirmos a Deus que nos dê forças para suportar o que não pode mudar, e nos dê a coragem de mudar o que deve ser mudado, entramos na terceira parte da oração da serenidade. Senhor, dá-me compreensão para definir o que eu devo mudar daquilo que eu não devo mudar. Aí é a base. O empresário, ele veio para a segunda entrevista no atendimento fraterno no Centro Espírita e o mesmo atendente o acolheu. Então, meu irmão, como vai? Tudo bem? Vai indo bem? Ah, mais ou menos, falou ele. Na verdade, a minha situação continua do mesmo tamanho, eu enfrento as mesmas dificuldades. A minha mulher, neurótica como sempre, atazando a minha vida. Os meus filhos, todos uns rebeldes sem causa, vivem a me contrariar. Os meus funcionários, uns incompetentes crônicos, causam confusão na empresa. E eu, enfrentando esses problemas todos, eu continuo com essa acidez no estômago, dor de cabeça, me sinto mal, é uma tragédia enfrentar essa barra toda. Mas o senhor tem feito o tratamento com o passe magnético, conforme recomendado? Sim, religiosamente, venho toda semana tomar o passe. Mas devo lhe confessar que os meus problemas são tão amplos que um passe por semana não está dando certo, não. Eu precisaria tomar 2 por dia. E daí, mas o senhor tem orado, conforme lhe recomendei? Pela manhã, à noite? Ah, sim, tenho orado, conforme sua recomendação, de manhã à noite. E daí, como é que o senhor ora? Mas eu me dirijo a Deus. Sim, mas o que é que o senhor fala para Deus? Bem, eu peço a Deus que dê um sossega-leão na minha mulher, que torne os meus filhos mais obedientes e meus funcionários mais competentes e que me dê saúde para aguentar essa cambada toda. Bem, vamos mudar o teor da sua oração. Vamos fazer diferente. O senhor vai pedir a Deus que abençoe a sua família, que abençoe a sua vida, os seus negócios, e peça a Deus com toda a força de sua alma que lhe dê o dom de compreender. Só isso? Só. Vai ser uma oração muito curta, não tem problema. O importante é você fazer isso com intensidade, de coração. Peça a Deus que abençoe a sua família, a sua vida, os seus negócios, e peça a Ele com todo o empenho que lhe dê o dom de compreender. O empresário despediu-se, partiu. Passadas algumas semanas, ele voltou à consulta, à entrevista, veio sorridente, feliz. Olhe, meu amigo, falou para o entrevistador, essa oração que você me ensinou é maravilhosa. Tenho recomendado até aos meus amigos. Quando a coisa ficar complicada na sua vida, peça compreensão a Deus. Muda tudo, é incrível. Como o pedido de compreensão a Deus faz com que as pessoas mudem. E o entrevistador sorriu. Bem,
talvez você não tenha compreendido bem o que aconteceu, mas na verdade, pedindo compreensão a Deus, quem mudou foi você. E pelo visto acabou assimilando a compreensão. Porque, meu amigo, as pessoas tendem a se comportar da maneira como as vemos. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Estar sempre apontando mazelas e imperfeições é a melhor maneira de exacerbá-las. É como você regar plantas. Se você regar espinho, vai ter espinheiro. Se você regar flores, vai ter um jardim. Então, quem melhorou mesmo foi você, conquistando a compreensão, que é a base fundamental para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Completa-se aqui, meus amigos, a oração da serenidade. Senhor, dá-me forças para suportar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu devo mudar e, sobretudo, compreensão para que eu possa efetivamente saber o que devo fazer. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sede sensatos e procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Percebem? Paulo falando em compreensão, Paulo está dizendo que nós devemos pedir a Deus que nos dê o dom de compreender. E se nós bem observarmos, meus amigos, notem bem, a compreensão é a porta de acesso às virtudes evangélicas. Como é que eu vou perdoar alguém pelo mal que me fez se eu não o compreender na sua limitação? Como é que eu vou ser realmente caridoso com alguém se eu não compreender a sua necessidade? Como é que eu vou tolerar a falta de educação de alguém ou o comportamento de um familiar se eu não compreender o que está acontecendo com ele? Então, realmente, a compreensão é a porta de acesso às virtudes evangélicas, para que efetivamente nós possamos cumprir a oração da serenidade, procurando aproveitar as bênçãos do tempo. Aquilo que Paulo fala, gente, nós temos que aproveitar o tempo se escoa. Tempo que tem valor é aquele tempo que nós aproveitamos bem para aprender as coisas, para praticar o bem, para nos harmonizarmos com as pessoas e aproveitar o tempo até mesmo para que possamos ser felizes, porque só é feliz aquele que aproveita bem o tempo que Deus nos concedeu. Aquele que procura desenvolver atividades no campo do bem, da verdade, aquele que emprega todo o seu tempo para exercitar a solidariedade. Por isso, o Casimiro Cunha, em Psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando embora, mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Afirmas que por toda parte a aprovação que te escora. No entanto, a dor é lição, se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido o coração que clama e chora, mas luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Não te des ao pessimismo na mágoa que te devora. Sofrimento aperfeiçoa, se fazes o bem agora. Ouvida pedras de ofensas na senda que te aprimora. Perdão é campo à grandeza, se fazes o bem agora. Trabalhe incessantemente, amando e servindo hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Sê bondade e entendimento, onde estejas, mundo afora. Todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faze o bem enquanto puderes, diz a vida andando à frente, diz a morte à retaguarda, olha o tempo, minha gente. Jesus nos abençoe. Gostaram das dicas do Simonetti? A conquista da serenidade é muito importante para todos nós, não é verdade? Nós voltaremos na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta.
Não esqueçam, o nosso programa está sendo reprisado todos os domingos às 16 horas. Até lá!